Olá, meu nome é Ana Paula Ferreira dos Santos Modelo e hoje estarei apresentando o meu resumo expandido ao primeiro simpósio do Núcleo de Pesquisa em Educação Física Escolar. Esse resumo expandido é fruto do meu projeto de dissertação no mestrado profissional em Educação Física em Rede Nacional PROEF, Polo ESB-GQE, cujo título é Desinvestimento Pedagógico versus Renovação Pedagógica, opção docente ou um construto da cultura escolar, com orientação do professor doutor Roberto Godinho Pires. Iniciaremos essa pesquisa com a seguinte questão norteadora: Educação física escolar e a prática docente. O que se tem produzido nas escolas? A constante busca sobre o que é educação física, quais e como os conteúdos devem ser abordados e distribuídos no currículo escolar, é um processo inerente ao professor de educação física. Embora alguns documentos, como o DSRB e a BNCC, orientem sobre os objetos de conhecimento que devem ser ministrados, observa-se no interior das escolas práticas docentes intituladas como rola-bola, desinvestimento pedagógico, aula livre ou abandono docente. Os termos citados são utilizados como sinônimos. Neste estudo, convencionou-se utilizar o termo desinvestimento pedagógico para caracterizar uma postura profissional que, segundo Santini e Molina Neto, 2005, o professor está presente em seu posto de trabalho, mas não executa sua função docente, renunciando ao compromisso ético, político e pedagógico profissional de ensinar. Embora seja costumeiro culpar os profissionais, há muitos fatores que influenciam nesse processo, dentre os quais podemos citar a Síndrome do Esgotamento Profissional, SEP, caracterizada por períodos em que o profissional não se sente realizado e recompensado pela função social da qual exerce, remetendo à figura do professor cansado, desiludido com a profissão, sem vontade de ensinar, implicando assim baixo nível de qualidade de ensino. Citamos também a cultura escolar. De acordo com os estudos de Pitt e Alves de 2010, as percepções acerca do professor de educação física pela cultura escolar implicam em ser fazer docente. Muitos cenários ainda possuem percepções carregadas de estereótipos, condutas preconceituosas, olhares simplicistas e reducionistas sobre as práticas pedagógicas do professor de educação física. E também a formação acadêmica, que pode deixar lacunas que nem sempre são preenchidas através da busca pela formação continuada. O fenômeno do abandono docente é complexo e multifatorial, e para compreendê-lo, Feinstein e Silva, 2011, afirmam que é necessário afundar-se no cotidiano escolar, tentando aprender o conjunto de elementos que combinam para gerar esse estado, dentre os quais, de acordo com a nossa experiência na educação básica, podemos citar os crescentes números de violência em disciplina, a falta de local apropriado e recursos pedagógicos para realizar as aulas, a falta de assistência psicológica para o professor, a redução da carga horária da disciplina e, consequentemente, o maior número de turmas e a dificuldade de estabelecer vínculos atuando em até 26 turmas diferentes. No polo oposto, temos a renovação pedagógica, também chamada de investimento pedagógico ou inovação pedagógica. Segundo Feinstein e Silva, 2011, a prática pedagógica da educação física deve estar centrada com a aquisição de conhecimentos variados e representativos sobre a cultura corporal de movimento, devendo ser problematizadas prática e teoricamente. Compreende-se que a função do professor é ministrar aulas, e que uma aula supõe por parte do professor um projeto de mediação daquele saber que pretende que seus alunos construam e ou da capacidade que pretende que seus alunos desenvolvam. O meu interesse em estudar esse tema surgiu a partir das minhas inquietações, fruto da interação com colegas que atuam em diversas escolas sobre o fazer docente e a minha vivência na educação básica, na medida em que o senso comum atribui ao professor a responsabilidade quase que exclusiva pelo desinvestimento pedagógico. Paralelo a essas inquietações, as discussões e reflexões realizadas na disciplina Problemáticas da Educação Física, no mestrado profissional em Educação Física em Rede, Polo ESB, sobre quais seriam as possíveis causas desse fenômeno, me motivou a realizar esse estudo.
Como objetivo geral, temos identificar como a cultura escolar interfere no desinvestimento pedagógico e na renovação pedagógica dos professores de educação física das escolas da rede estadual de ensino em Cruz das Almas, Bahia. Como objetivos específicos, traçou-se investigar as relações existentes entre a síndrome do esgotamento profissional, a cultura escolar e o desinvestimento pedagógico, levantar os elementos constituintes da cultura escolar que dialogam e contribuem nos processos de desinvestimento pedagógico e renovação pedagógica, analisar as principais influências no perfil de atuação profissional dos professores de educação física que apresentam características de desinvestimento pedagógico e de renovação pedagógica. Como um percurso metodológico, optou-se por uma pesquisa exploratória, caracterizada por uma abordagem qualitativa, visando compreender as relações entre a cultura escolar e o percurso profissional dos professores de educação física. Como método de pesquisa, será utilizada a história oral. De acordo com a Albert 2013, uma pesquisa de história oral traz como pressuposto a visão do tema em questão pelos entrevistados, ou as narrativas construídas pelos entrevistados a partir das suas vivências sobre esse tema. Como instrumento de construção de dados, será realizada uma entrevista com roteiro semi-estruturado. A entrevista será realizada às quartas-feiras, de forma presencial, dia em que é destinado para a C da área de linguagens, no Núcleo Territorial Educacional 21, do qual Cruz das Almas faz parte. Serão participantes da pesquisa os professores licenciados em Educação Física que possuam vínculo efetivo ou temporário nos colégios da rede estadual em Cruz das Almas. Como resultados esperados com essa pesquisa, pretende-se compreender o fenômeno do desinvestimento pedagógico, propondo, através do produto educacional, meios para enfrentá-los, e não respostas simples para algo tão complexo. Então, aqui estão as referências que embasaram a construção do projeto de pesquisa até o momento. E o meu muito obrigada.